E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência ao estudo do recurso de embargos de declaração. Nesse vídeo eu quero tratar sobre um assunto muito importante, que é a concessão ou não de efeito suspensivo nos embargos de declaração e também falar sobre a interrupção de prazo gerada pelos embargos de declaração. Tudo bem? Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, galera. Nós então estamos dando sequência ao estudo dos embargos de declaração e agora nesse vídeo eu quero tratar com vocês sobre as disposições do artigo 1026 do CPC. Professor, no vídeo passado nós tratamos sobre o artigo 1024, né? E agora você está dizendo que nós vamos falar do 1026. Você pulou o 1025 por quê? Olha, eu pulei o 1025 porque esse dispositivo ele trata sobre a possibilidade de se utilizar o recurso de embargos de declaração para fins de pré-questionamento, ok? E nós vamos falar sobre esse tema do pré-questionamento, mas não agora, ok? Quando nós chegarmos ao estudo do recurso especial e do recurso extraordinário, nós vamos falar sobre o pré-questionamento e vamos retomar o ponto dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Então é simplesmente por uma questão metodológica, eu resolvi tratar desse assunto um pouco mais à frente, tá bom? Mas ele será explicado devidamente. Falando então agora sobre o 1026. Gente, a regra geral, é importante que isso fique claro, é que os embargos de declaração não produzem efeito suspensivo. Esse é o primeiro ponto. A regra é que os embargos de declaração não geram efeito suspensivo. Então, o que isso significa? Isso significa que proferida a decisão, eu posso embargar de declaração sem problema nenhum. Mas como não vai haver produção de efeito suspensivo, eu já devo iniciar o cumprimento daquela decisão. Então vamos pensar, por exemplo, nos embargos de declaração contra uma sentença, para ficar mais fácil. Então o juiz deu sentença e eu embarguei de declaração. Como via de regra não há efeito suspensivo, eu já tenho que começar a cumprir a sentença. Só que veja, é óbvio que a sentença ela está sujeita aos embargos de declaração, mas ela também está sujeita ao recurso de apelação. E aí, a apelação, nós já estudamos, ela naturalmente produz efeito suspensivo. Então, se eu apelar, é claro que o efeito suspensivo típico da apelação vai impedir o cumprimento provisório da sentença. Tudo bem? Mas o que tem que ficar claro é que os embargos de declaração por si só não impedem o cumprimento de qualquer decisão. Tá certo? Ah, mas a decisão está sujeita a outro recurso com efeito suspensivo. Bom, tudo bem. Então aí o efeito suspensivo será produzido pelo outro recurso, mas não pelos embargos. Tá claro isso? Beleza? Agora, veja, é claro que se eu tenho uma regra, eu tenho exceção. Então a regra é que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo. Mas aí você vai me perguntar, professor, seria possível o magistrado conferir efeito suspensivo ao recurso de embargos? E eu tenho que te dizer que sim. Excepcionalmente, poderá haver a concessão de efeito suspensivo nos embargos de declaração. Quando que isso vai ser possível? Vem aqui comigo para a tela que eu vou te explicar. Então dá uma olhada. Efeito suspensivo
efeito suspensivo dos embargos de declaração. Nós vimos que, regra geral, não há. Tudo bem? Então, regra geral, não há efeito suspensivo. Exceção. Veja, o artigo 1026, no seu parágrafo 1º, traz a possibilidade de concessão de efeito suspensivo nos embargos de declaração. Então, quando que isso seria possível? Veja só. Primeiro requisito é o tal do fumus boni iuris. Fumus boni iuris, a tal fumaça do bom direito. Professor, e aí? O que significa esse fumus boni iuris? Esse fumus boni iuris, ele significa a possibilidade, a probabilidade de provimento dos embargos de declaração. Ou seja, a parte precisa demonstrar que existe uma grande probabilidade dos embargos de declaração serem julgados procedentes, ok? E aí o que acontece? No fumus boni iuris, a parte tem que demonstrar que existe a possibilidade da decisão embargada ser modificada através daquilo que nós já conversamos, que é o chamado efeito infringente ou efeito modificativo dos embargos de declaração. Então, se eu entro com embargos de declaração e eu de antemão já sei que os meus embargos podem gerar o efeito modificativo, o que eu faço? Eu peço a concessão do efeito suspensivo, mostrando para o julgador o seguinte: olha, o magistrado, aqui nesses embargos de declaração, eu estou embargando, mas eu acredito que a decisão vai ter que ser alterada por causa disso, disso e disso. Tudo muito bem explicado, tá certo? Então, o primeiro requisito, a caracterização desse fumus boni iuris, né, tem que ser a demonstração de que a decisão embargada pode ser modificada, ok? E o segundo requisito? Bom, se o primeiro é o fumus boni iuris, o segundo é o requisito do periculum in mora, né? Essa dupla sertaneja, fumus boni iuris e periculum in mora, ou seja, o perigo da demora. Então, o que acontece? A parte tem que demonstrar que a demora no julgamento do recurso pode gerar um perigo, pode gerar um dano, tá certo? Então, o que acontece? A parte mostra, olha, julgador, se essa decisão embargada, se os efeitos dessa decisão embargada não forem suspensos imediatamente, isso pode acabar gerando um dano à minha pessoa, tá certo? E aí o que acontece? Nos termos do 1026, parágrafo 1º, o relator poderá conceder de maneira excepcional o efeito suspensivo pleiteado, através aí do preenchimento desses dois requisitos. Tudo bem? Então, o efeito suspensivo aqui nesse caso, ele não é muito diferente daquilo que nós já estávamos acostumados.
Se você voltar alguns vídeos e se você estudar a nossa aula de efeito suspensivo no recurso de apelação, você vai verificar que naqueles casos, né, em que o CPC prevê que a apelação não produzirá efeito suspensivo automaticamente, interdição, alimentos, né? Naquelas situações, a parte poderá requerer a concessão de efeito suspensivo desde que também preencha requisitos. Então aqui o código ele trabalha com uma sistemática muito semelhante em relação ao efeito suspensivo dos recursos, tá bom? Então aqui, para embargo de declaração, regra, não há. Excepcionalmente, poderá o magistrado conceder, se a parte conseguir demonstrar fumus boni iuris e periculum in mora. Tudo bem? Nem preciso dizer que a concessão de efeito suspensivo nos embargos, portanto, é algo bem excepcional. Agora, como um segundo ponto que eu gostaria de tratar nesse vídeo, primeiro ponto, concessão de efeito suspensivo, já vencemos. O segundo ponto é a questão relativa à interrupção de prazo para a interposição de outros recursos. O que precisa ficar claro? Existem muitas armadilhas sobre esse assunto. Existem muitas armadilhas sobre esse assunto. Presta atenção. Quando eu oponho embargos de declaração, né? Quando eu entro com embargos de declaração, a regra é que se estes embargos de declaração forem admitidos, se os embargos de declaração forem conhecidos, o prazo para as partes manejarem recursos é interrompido. Então preste atenção. Sentença. O juiz deu sentença. Eu vislumbrei que a sentença é obscura. Embargo de declaração no prazo de 5 dias. O juiz aceita os embargos de declaração. Porque quando o juiz, quando o magistrado, relator, enfim, quando ele aceita, quando ele admite os embargos de declaração, significa que ele está admitindo que uma hipótese de os embargos está presente. Então, se ele está recebendo o recurso, se ele está admitindo o recurso, é porque ele está confirmando que naquela decisão eu tenho uma obscuridade, uma contradição, uma omissão ou um erro material. Então o juiz recebe. Se o juiz recebe, se o juiz admite os embargos, vai haver interrupção do prazo para recorrer de qualquer das outras partes. Então eu entrei com embargo de declaração contra a sentença. O juiz recebeu esses embargos. Tanto o meu prazo para apelar quanto o prazo da outra parte para apelar estão interrompidos. Estão interrompidos. Professor, como é que funciona a interrupção de prazo mesmo? Vamos lembrar um pouquinho da teoria geral do processo? Inclusive, se você não viu a nossa playlist sobre atos processuais, vai lá que eu tenho alguns vídeos falando sobre prazos e dentre eles eu falo sobre interrupção e suspensão de prazo. Mas, rapidamente, interrupção zera a contagem. Zera a contagem. Ok? Quando o prazo retomar, quando o prazo recomeçar, ele recomeça do zero. Então vamos pegar um exemplo bem assim para fins didáticos. Imagina nessa apelação que tanto eu, né, ou a outra parte, tanto faz, nós estávamos no 14º dia do prazo para apelar. Apelação, pelo amor de Deus, né? Você já sabe, 15 dias. Então nós estávamos aí no 14º dia. Se eu entro com embargos de declaração,
num exemplo muito hipotético. Se eu entro com embargos de declaração, o que acontece com esse prazo da apelação? Zerado. Volta do zero. Para mim e para outra parte. Isso vale para qualquer das partes. O recebimento, o conhecimento dos embargos interrompe o prazo para qualquer recurso, inclusive da outra parte. Professor, entendi. Quais são as possíveis pegadinhas na minha prova que podem aparecer? Vem aqui comigo para a tela. Então, olha só. Interrupção de prazo. Interrupção de prazo. O que você tem que ficar atento para a tua prova? Primeira questão. Só haverá a interrupção com o conhecimento dos embargos. Só haverá interrupção com o conhecimento dos embargos. Isso é muito importante. Por quê? Porque não é apenas o mero fato de eu ter entrado com os embargos de declaração que interrompe o prazo. Então, isso tem que ficar claro. Não é que eu entrei com embargos, eu opus os embargos, automaticamente interrompe o prazo. Não. A interrupção só vai acontecer se o magistrado conhecer do recurso, ou seja, se o magistrado admitir o recurso, porque ele concorda que a decisão é obscura, contraditória, omissa ou contém erro material. Tudo bem? Porque se a decisão não tiver nenhum desses vícios e o juiz não conhecer dos embargos, não há que se falar em interrupção. Ok? Muito bem. Segunda questão que você tem que ficar muito atenta. Essa interrupção vale para qualquer recurso. Ok? Vale para qualquer recurso. Vírgula, salvo embargos de declaração, para a outra parte, salvo embargos de declaração para outra parte, sobre a mesma decisão. Sobre a mesma decisão. Professor, explica um pouco melhor isso? Explico. Olha só. Vamos pensar no caso da sentença? Eu entrei com embargo de declaração. O juiz conheceu os meus embargos. Interrompeu o prazo. Ok? A outra parte está com o prazo interrompido para apelar. Assim como eu. Só que a outra parte, se quiser entrar também com embargos de declaração, tem que fazer no prazo de 5 dias. Porque esse prazo não está interrompido. Embargos de declaração para a mesma decisão, esse prazo não está interrompido. Então a outra parte vai ter 5 dias
se quiser embargar de declaração também. Então, cuidado, porque isso é notinha de rodapé. Isso despenca nas provas. Porque todo mundo memoriza a regra. Entrou com embargo de declaração, interrompe o prazo. O que também está errado, porque nós vimos que não basta entrar com os embargos têm que ser conhecidos. Mas seja como for, ninguém se toca que a outra parte também pode embargar de declaração. Claro, não tem nada a ver. Eu embarguei de declaração por um ponto. Mas se a outra parte quiser embargar de declaração por outro ponto, fica à vontade. Só que o prazo para ela entrar com os embargos de declaração não vai ser interrompido. Claro, sobre a mesma decisão. Sobre a mesma decisão. Tudo bem? De boa? Então cuidado com essa regra. Depois que os embargos de declaração forem julgados, aí o prazo recursal, né, será devolvido por inteiro para as outras partes. Então, o prazo que estava interrompido, ele volta a correr depois do julgamento dos embargos de declaração. Como foi uma interrupção, a contagem do prazo foi zerada. Volta a contar do zero. Tudo bem? Terceira observação que você tem que ter cuidado. Volta comigo para a tela. Terceira observação. Toma cuidado, porque essa interrupção só vale para outros recursos. A interrupção de prazo só vale para outros recursos. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que não vai haver interrupção de prazo para o manejo de outras medidas judiciais que não sejam recurso. Exemplo, contra aquela decisão, eu embarguei de declaração. O juiz conheceu. Então o prazo recursal está interrompido. Porém, a outra parte deseja entrar com mandado de segurança contra aquela decisão. Te pergunto, o prazo do mandado de segurança será interrompido? Resposta, claro que não. Claro que não. Lembra lá dos 120 dias do mandado de segurança? Pois é, o prazo do MS não está interrompido. Por quê, professor? Ué, porque mandado de segurança não é recurso. Mandado de segurança é uma ação, não é recurso. Então, esse tipo de prazo flui normalmente. Ok? Então, tome cuidado com mais essa peculiaridade. Com isso, meus amigos, eu acho que sobre o efeito suspensivo e a interrupção de prazo, podemos parar por aqui, me dou por satisfeito. No próximo vídeo, nós vamos encerrar o estudo dos embargos de declaração, falando sobre os embargos manifestamente protelatórios. Te espero lá, forte abraço e bons estudos.